Rádio. 8h04, a gente volta a olhar também para o Brasil a respeito da situação da pandemia. E vamos conversar agora aqui na CNN Rádio com o secretário estadual de saúde do Paraná, Beto Preto. Secretário, como vai? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Eu que agradeço, bom dia, Roberto Nonato, obrigado pela oportunidade de falar sobre a nossa pandemia nesse momento, levando mais informações de credibilidade. Qual é a situação do Estado neste momento, secretário, em relação à pandemia? Nós temos acompanhado aqui os mais variados estados e boa parte deles com a lotação, com a ocupação de leitos acima dos 80%, em alguns locais até 90%, cidades registrando 100%. Qual é o panorama geral aí no Paraná? Olha, Nonato, nós já praticamente três semanas trabalhamos com números aí na casa de 95%, 96%, que na verdade operacionalmente equivale a 100%, porque os pacientes que estão nos leitos de enfermaria, eles estão aguardando muitas vezes, porque pioram alguns casos e precisam ocupar esses leitos. Nosso censo de leitos é realizado todos os dias às 11 horas da manhã, e então estamos acusando essa superlotação, essa lotação já há praticamente 3 ou 4 semanas. Editamos alguns decretos de restrição. Esses decretos visavam e visam, ainda porque estão em vigor, foram prorrogados, a possibilidade de diminuição da circulação de pessoas no período da noite, da madrugada, diminuindo assim a possibilidade também de traumas externos, violências externas, e com isso tentar ocupar também estes leitos não Covid na rede SUS do Paraná. Ao longo do tempo, montamos uma estratégia de 5.000 leitos a mais aqui no estado. 2.000 leitos de UTI, 3.000 leitos de enfermaria. Agora estamos necessitando, né, da utilização dos leitos não Covid da própria rede SUS. E, ao mesmo tempo, nessas mesmas 3 ou 4 semanas, tivemos um número muito grande de paranaenses aguardando a possibilidade de internação em unidades de pronto atendimento, que muitas foram convertidas em atendimento, eu diria, de um semi-intensivo, e em alguns hospitais de pequeno porte. Esse número chegou a 1.300 pessoas fora dos hospitais. Mas aí só Covid, é isso? É só Covid. Tá. Covid, síndrome respiratória aguda grave, aguardando a confirmação. E agora nós estamos aí, baixamos esse número já na última semana, e hoje nós devemos diminuir de 500 pessoas nessa espera. Então, um momento muito dramático, e ao mesmo tempo a orientação aqui do governador Ratinho Júnior é de acelerar a vacinação dentro do que é possível acelerar. Estamos fazendo toda a sorte de ações no final de semana, no período da noite. Quando tem vacina, nós conseguimos fazer essa descentralização das vacinas a partir de Curitiba para todo o estado, com rapidez, no sentido de fazer com que as prefeituras, que são nossas parceiras, façam a vacinação acontecer. Há uma diminuição dos casos envolvendo pessoas mais velhas neste momento, à medida em que a vacinação avançou, secretário? Olha, esse é um dado importante. Inclusive, soltamos uma matéria na semana passada, no ímpeto aí daquela onda que se iniciou em fevereiro. Nós tínhamos cerca de 2/3, 66% dos pacientes internados tinham mais de 60 anos de idade. Hoje inverteu, e os pacientes com mais de 60 anos de idade que encontram-se internados nos nossos leitos de unidade de terapia intensiva, Nonato, são pacientes com 1/3 deles apenas tem mais de 60 anos de idade. Ou seja, a vacinação com a Coronavac, que foi a vacina de escolha naquele momento, foi fundamental para essa diminuição eu diria aí, da piora da evolução do quadro. Pois é, esse é um ponto importante, da piora na evolução do caso. Como o senhor disse, ainda há alguns que estão internados e talvez alguns mesmo tendo tomado a vacina. É um indicativo de que eles tiveram sintomas menos graves e, claro, a gente pode acreditar isso à vacina, secretário? Olha, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza em afirmar. Veja, ao longo dos primeiros meses de vacinação, as vacinas foram utilizadas, principalmente as vacinas da Coronavac, e na população mais idosa. Então, aqueles idosos com mais de 70 anos tiveram vacinação com Coronavac. Depois teve uma carga que atingiu entre 60 e 70 anos com carga da AstraZeneca. Ou seja,
a vacinação tem dado um resultado muito importante. Veja, se as pessoas cidadãos tomaram ao longo dos primeiros 30 dias do momento de vacinar, de 19 de janeiro até meados aí de fevereiro, a primeira dose, e tomaram a segunda dose entre meados de fevereiro até meados de março, depois de 30, 40, 50 dias, elas vão ter uma possibilidade de desenvolver um estado de imunização. A janela imunológica do seu corpo vai responder. Alguns respondem mais rápido, outros respondem de maneira mais vagarosa. O fato é que isso aconteceu e hoje nós podemos sentir isso aqui no Paraná. Nós tínhamos 2/3 de pacientes internados por Covid em estado muito grave nas nossas unidades de terapia intensiva. Hoje, esses casos se reduziram a 1/3 e a tendência é de diminuir cada vez mais, enquanto a gente continua a vacinar a população em geral, cidadãos com comorbidades e outros grupos escolhidos como prioritários pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid. Secretário Estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, há uma previsão de vacinação completa da população adulta? Eu pergunto isso porque alguns estados andaram informando, alguns em meados de setembro, outros para outubro, mas de algum modo boa parte dos estados e algumas capitais estão se preparando para pelo menos a primeira dose da população adulta até um determinado prazo. Os senhores trabalham com isso por aí ou não? Nós fizemos um cálculo retroativo do que nós já recebemos e também temos a informação que o próprio Ministério da Saúde tem ampliado os seus contratos de compra. Dependemos destas doses e fizemos uma previsão para o final de setembro que toda a população acima de 18 anos cabível de receber a vacina possa receber pelo menos a primeira dose, principalmente aqueles mais jovens, e estender a vacinação até o final do ano. Agora, dependendo do quantitativo de doses de vacina que consigam chegar ao estado do Paraná, nós podemos até tentar antecipar. Agora, pode existir alguma interrupção, alguma intercorrência, uma demora na entrega, e isso também nós temos avisado aqui. Uhum. De um modo geral, temos capacidade de vacinar no Paraná moderadamente, sem um esforço de 18 horas de vacinação por dia. Sem isso, nós temos condições de vacinar 150, 180 mil paranaenses por dia. Se tivermos doses, fatalmente nós vamos conseguir fazer uma bela vacinação, avançar o mais rápido possível. Nesse momento, a taxa de transmissão ainda é alta aí no estado, né? Ela baixou, ela foi 0,76 a questão de 40 dias. Ela chegou a 1,26, 1,28, quase 1,30, baixou de novo agora a 0,95, 0,98 e hoje acima de 1 novamente, ainda entre 1,00 até antes de 1,10. Mas nós estamos avaliando, estamos seguindo, é nosso dever aqui, a Vigilância em Saúde, a epidemiologia faz esse trabalho diariamente de avaliar os números, avaliando a possibilidade de surtos, vários surtos que nós temos em diversas situações, avaliando casos, por exemplo, surtos em instituições de longa permanência de idosos caíram absurdamente, mesmo assim ainda temos alguns ambientes completamente vacinados. Tivemos aí a detecção da variante Delta no norte do Paraná, na cidade de Apucarana, na cidade de Rolândia também, a possibilidade da passagem de pessoas contaminadas com o Covid pela variante Delta, variante conhecida como variante indiana. Uhum. Estamos estudando isso com a Fiocruz, com o nosso Laboratório Central do Estado. Então o trabalho não para, todos os dias nós temos dados para serem checados, rechecados e principalmente observando o contingente de contaminados. Nós tínhamos, dos nossos exames, o Paraná é o estado que mais testou RT-PCR percentualmente no país, Nonato. E nós temos mais ou menos 10, 12 mil exames de RT-PCR clássicos, Gold Standard, feitos todos os dias. Agora, secretário, por que o senhor acha que a taxa ainda é alta, entre 1 e 1,10, por exemplo, como o senhor disse, nesse momento, mesmo tendo essa oscilação que o senhor chamou a atenção? É despreocupação da população, da sociedade? É a vacina que não está no ritmo ideal? O que leva a essa manutenção de taxa? Olha, na verdade a vida começa a querer voltar ao normal. Depois de 1 ano e 3 meses de pandemia, todos têm vontade de ter o seu
a sua vida de volta, apesar das perdas humanas, que não foram poucas. Então, não é fácil hoje você falar, olha, vamos controlar, vamos fechar, vamos manter as restrições. As nossas restrições da madrugada, claro, também atingem atividades econômicas. Então, você tem que levar sempre, a nossa toada aqui no Paraná é essa, sempre levar com bastante respeito à vida, mas pedindo a conscientização da opinião pública. E eu insisto, o culpado não é a população, o culpado não é o comércio, o culpado não é a indústria, não é o transporte coletivo. Nós temos aqui uma conjugação de fatores que se deve à presença desta pandemia, que não é algo novo, não é algo que nós estamos acostumados a tratar. Tivemos lá atrás a crise da gripe influenza em 2009, tivemos já várias situações com dengue. Nesta feita, nós estamos aí com vírus respiratório de alta contundência, quando a evolução do curso da doença no organismo humano pode levar à morte. Então, temos que falar, temos que usar toda a possibilidade, toda a sorte da imprensa de credibilidade do país nos ajudar, combater as fake news e orientar as pessoas dentro do que é possível orientar depois de 1 ano e 3 meses de pandemia. Secretário, para a gente fechar aqui, chegada do inverno preocupa mais ou não no que diz respeito a essa pandemia de Covid e, consequentemente, doenças respiratórias? Preocupa muito, preocupa sim, porque na verdade trata-se inicialmente de um vírus respiratório. A base, o escopo inicial do Covid, do coronavírus, trata-se de um vírus respiratório e todas as suas repercussões orgânicas. Se você entra no inverno, as pessoas tendem a se manter mais fechadas, em ambientes mais fechados. Isso facilita a circulação do vírus. Por isso, o olhar atento a esta situação da taxa do índice de transmissão, porque ele pode sim aumentar e com isso daqui a alguns 15, 20, 30 dias nós temos outro aumento do número de casos. Eu estava falando da positividade, de cada 100 exames que nós fazemos, até a semana retrasada, Nonato, eram 40 positivos. Agora nós estamos em torno de 28 positivos. Então começou a cair lentamente essa positividade. Porém, desses 28%, 29% que estão positivos, você tem a certeza, um quantitativo ali pequeno, mas importante, vai precisar de leitos hospitalares e muitas vezes um outro quantitativo um pouco menor vai precisar da internação em unidade de terapia intensiva e muitos, aliás, alguns dessa faixa vão a óbito. Então é muito triste ter que falar isso, mas é a clareza do dado, é a necessidade de mostrar que não se trata aí apenas de casos leves. Se trata também de, eventualmente, ficar cara a cara com casos mais graves e que podem evoluir, infelizmente, para o óbito daquele cidadão, daquela cidadã, que tem família, que tem uma história toda de vida, que envolve os familiares, a comunidade, o luto que cerca tudo isso. Secretário Beto Preto, obrigado por atender a CNN Rádio. Um bom dia para o senhor, bom trabalho aí. Eu que agradeço, Donato, uma honra falar com você, a grande figura do rádio aí brasileiro. Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Secretário Beto Preto, secretário estadual de Saúde do Paraná, conversando conosco e trazendo aqui um raio-x, um relato da situação da Covid, da pandemia no estado do Paraná. Transamérica 91.5. Transamérica.